Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma mura megalítica. Eu também não sabia. Pois é, essa aqui era a muralha de defesa da cidade de Altamura. O fato é que aqui nós estaríamos fora do centro histórico da cidade. Eram 5 metros de muralha aqui, pessoal. Eu com quase 2 metros não estaria nem na metade, mas eu também nem tentaria entrar. Eu ia bater na porta para ver se a senhorinha do pão me atenderia. Afinal, essa aqui é a cidade dos pães. Vamos lá. Nós viemos a partir de Gravina, em Puglia, são aproximadamente 10 minutos de trem. A estação fica ali embaixo, tem uma certa inclinação, mas o trajeto até o centro histórico é muito facilitado, né? Através dessa via, a Via Regina Margherita. Essa via que foi idealizada com a chegada do trem no final dos anos 1800 e é uma via arborizada que hoje conta com edifícios antigos do final do século XIX, mas também com edifícios modernos, contemporâneos. Então é bem interessante passar por aqui, além de todo o comércio. Tem esse vai e vem de pessoas que é bem legal. A cidade ainda conta com 2 acessos antigos de épocas remotas, que são Porta Bari, aqui atrás de mim, e a Porta Matera, que está lá do outro lado. Lembrando que Altamura era uma cidade fortificada. Havia muralhas de defesa aqui que fazem atualmente todo esse percurso do viale onde passam os carros. E essas 2 portas nos indicam que estamos nas direções de Bari e Matera. Lembrando que Bari está a 45 quilômetros de distância daqui e Matera a apenas 25 quilômetros. E vamos entrar aqui na Porta Bari. Eu gostaria de entrar, por favor? Sim, foi autorizado. Vamos lá. E aqui nós estamos em um calçadão belíssimo, bem típico aqui da província de Bari. Movimentação das pessoas, hoje estamos em um sábado, comércio na rua, shopping na lua, e assim que tem que ser. Nós estamos em Altamura e Altamura a tradição é muito forte com a panificação. Outro dia aí, nos anos 1300, eles já começaram com isso. Esse local especificamente no ano de 1423. Olha isso, pessoal. São alguns pela cidade com toques antigos ou modernos, mas a cidade respira isso. Respira a arte do pão de Altamura. O interessante aqui do forno antigo de Santa Chiara, ele tem o forno mais antigo de toda a cidade. E ele nasceu como um forno público, onde as pessoas chegavam lá com as suas massinhas carimbadas para identificar o pão e se utilizavam desse forno comunale. Com o tempo esse local foi comprado por privados, mas isso também faz muito tempo. E desde então esse local atende aqui a todos que vêm buscar as suas delícias. Nós estamos aqui descontextualizando o sistema de focaccia internacional, enquanto vai chegar nosso vinho. Grazie. Aqui uma cerâmica local, um vinho primitivo, vou servindo também para vocês. Um vinho bem típico aqui da Puglia. Não é assim que se come focaccia, como nós vamos comer, mas vocês deem uma licença poética. Estamos aqui há muitos dias e tal, e resolvemos sentar. Para você pegar uma boa focaccia, você pega ali no papel embrulhadinho e senta em qualquer local e come, como nós já fizemos tantas vezes. Para mostrar para vocês, para ilustrar um pouco sobre a arte da panificação local. Questo che è? Essa é a clássica, pessoal. Essa aqui é a focaccia de grano duro com cereais, tá? E ela é um clássico aqui, um perfume. Uau!
Bonita a massa, né? É a primeira vez que eu vejo uma massa de focaccia assim com cereais. E essa é a clássica, né? Exato, porque os cereais aqui são também parte da cultura agrícola de Altamura. Então eles têm muitas tradições com cereais, tem inclusive mais de 25 silos aí pela cidade. Muito mais. São dezenas aqui, tradições centenárias com cereais aqui, como as lentilhas e tal. Com licença que eu vou comer. Boa. Nada mal comer um integral assim, né? Uau! Quanta stracciatella! Você achou muito stracciatella? Nossa, que maravilha! Então eu vou pedir para ele tirar um pouquinho lá. Vai, pega aí. Vamos ver o que você vai achar. Nossa, tem que pegar com jeitinho. Isso aí é stracciatella com tomate seco. O legal aqui é ser no pão de Altamura, pessoal. Você é a primeira a comer o pão de Altamura aqui de toda a família Gavioli, vamos dizer assim. Tá boa essa stracciatella? Nossa. Eu vou ser o segundo e a Elisa, naturalmente, a última, porque ela é mais nova e os mais novos não merecem ficar na frente dos mais velhos, tá? Então vamos lá. Um brinde a todos os nossos inscritos e membros do canal, principalmente, que estão sempre aí nos apoiando, recebendo materiais extras. Vai na stracciatella. Tem que ir fundo. A stracciatella é assim mesmo, pessoal. Se for titubeando, complica. A Elisa, que é especialista internacional em stracciatella. Comer, né? Como você avalia essa stracciatella? Sensacional. Acho que é melhor que a gente comeu até agora. Não sei. Acho que sim, é a perfeição. Vocês são vira-casacas também. Não pode ir trocando assim. Tá? Mas essa é perfeita. É porque você tá com mais fome agora, não é? Não é? Todo dia a gente elege uma preferida. Mas essa tá... Os caras não colocaram qualquer coisa aí não, gente. Fantástico. E o basílico é daqui da hortinha deles. Muito bom, fresquíssimo. Paese que vai, usança que trove. Pessoal, cada local chama de um jeito. Aqui eles chamam de claustro. Claustro pra gente é outra coisa. Em português, né? Porque aqui são os chiostri. Mas em algumas partes da Puglia, esses locais são chamados de corte. São locais de uso misto entre famílias ou entre edificações, entre casas diferentes. Então são locais em que eles compartilham esse espaço. É um espaço de convivência. É interessante porque o que começou em um ambiente rural se estendeu depois para um ambiente urbano. E ainda hoje a gente vê essa extensão da casa dessas pessoas que vivem aqui no centro histórico. Então essas plantas não foram plantas colocadas pela prefeitura. São plantas onde o morador realmente foi colocando vaso por vaso e ele cuida de tudo isso, com a ajuda também dos visitantes, dos turistas que passam por aqui e não destroem esse espaço tão belo. Então aqui a gente vai percorrendo esse cortile, esse claustro, em plena harmonia com a arquitetura, também com a natureza aqui muito presente. Eu acho um ambiente delicioso, realmente um oásis em pleno centro histórico. Isso aqui é para vocês verem a diferença de altura onde nós estamos entre o claustro inferno e aqui provavelmente o paraíso. Se ali não for o paraíso, já não sei mais o que é. Mas eles até remetem ali uma explicação ao inferno de Dante. É como se você estivesse descendo ali nas catacumbas do inferno de Dante, guiado pelo grande Virgílio.
Chegou no paraíso. Muito legal. O Centro Histórico Medieval, ele é formado em um círculo praticamente, onde o grande epicentro disso é a sua catedral. Então aqui há vielas muito estreitas que formam as características aqui dessa cidade. Essas rosáceas aqui em alvenaria ou em cerâmica, como decoração também, mas aqui ela tem a função de saída de ar. E aqui o mundo vai se abrindo. O Santo Antônio, tão querido pela minha mãe, a viela se abre um pouco mais com edifícios residenciais e também turísticos. Então dá para você se hospedar também nesse contexto e sentir aqui o clima local muito próximo de muitas padarias aqui também. Visita imperdível na cidade é a catedral dedicada a Santa Maria Assunta. É um capolavoro aqui em Altamura. Claro que são muitos detalhes aqui para a gente pontuar para vocês dessa belíssima catedral. Aqui de fora a gente já vê uma fachada riquíssima com muitos tempos da história, uma bela rosácea que agora está iluminada. Isso faz toda a diferença, mas eu quero aqui salientar os 2 leões que protegem esse portal de entrada, porque eles têm uma particularidade. Um deles está bem raivoso e isso simbolizava o poder temporal, ou seja, o poder do imperador. E o outro está mais mansinho, tranquilo. Isso significava o poder da igreja, que está sempre tranquila, sempre a postos para receber os seus fiéis. É uma catedral de 1232 e ela já passou por diversas mudanças na história, foi agregando detalhes de cada época, como era comum a tantas catedrais. Qualidade nas esculturas, qualidade pictórica, qualidade nos seus acabamentos. Além disso, há um museu sacro, onde é possível visualizar a construção e um patamar diferente. Outra coisa que é diferente aqui, não é que eles mudaram a entrada da igreja, a fachada. Tem uma série de coisas, mas houve um terremoto aqui, aí o imperador ele precisava popular a cidade, teve que aumentar a igreja. Eu acho que alguém estava bronqueado, que aqui seria as costas da igreja, eles mudaram tudo, mudaram o urbanismo. Alguém visionário nos 1500 já pensou, um dia o trem vai chegar aqui, isso vai facilitar tudo. Lógico, brincadeira, né? Mas caiu muito bem. Posição solar também perfeita, porque o sol entra nessa rosácea e ilumina toda a igreja. Acho que eles fizeram errado antes, aí consertaram. O fato é que tem esse detalhe também. A entrada é gratuita e tem alguns voluntários que estão aí, uns senhores muito simpáticos. Vocês podem perguntar para eles, eles vão dar uma aula para vocês, como foi o caso do senhor Nicola. Nos apresentou todas as capelas, todos os detalhes, com muita paixão aqui pelo local. Então é uma associação que esses senhores eles fizeram um curso 4, 5 meses para aprenderem aqui sobre o que eles passariam para as pessoas. Caso você queira fazer essa visita, você dá a sua colaboração espontânea, mas a entrada na igreja é gratuita, o pagamento só na área museal. Casa bem aqui com todos os sabores e interesses em Altamura.
aí o Federico II, que era o imperador ali da época, sempre construiu vários castelos pela Puglia, ou os Castelli Svevi. Mas aqui não, ele resolveu fazer uma catedral. Olha que bonzinho. Ele até se autonominou o bispo local. Assim ele resolvia tudo. Claro, tudo isso envolvia também uma política, como eu disse, para fazer um local maior para os fiéis irem lá e rezarem para São Federico, quer dizer, rezarem para Deus. Então, teve essa intenção também política, não militar, mas muito bem sacado. Final de tarde, a noite vai caindo, vale a pena um passeio aqui pelo centro histórico, porque tudo é muito bonito com a iluminação dedicada aqui. E depois termina a pausa pranzo, é hora de tomar um bom café, bater um papo com os amigos, é isso que eles estão fazendo aqui pelo saloto da cidade. Agradecer aos membros do canal que estão sempre aí conosco. Caso você queira se tornar membro do canal, você faz tudo em autonomia e ainda recebe materiais extras, além de conteúdos em vídeos exclusivos de acordo com o seu nível de assinatura. É isso, pessoal. Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa cidade deliciosa que fica a poucos quilômetros de Bari. Dá para chegar aqui de trem, então eu recomendo muito que vocês venham conhecer aqui a famosa panificação de Altamura. Eu vou até estender, não é só o pão de Altamura, a panificação é sensacional. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille!